Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Ele continue a nos guardar na sua paz. Um poeta e uma poetisa resolveram falar alguma coisa a respeito da perda de um ente querido, da sensação da perda de um ente querido. E falando a respeito dessa situação, eles escreveram: eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar, conversar, depois andarmos de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. O poeta, ele fez esses versos buscando entender a perda de um ente querido, a perda de alguém que para ele depois não teria como ele encontrar, não teria como ele saber desse ente querido. Então ele falava da saudade, ele falava da dor que lhe ia no peito. E a dor da perda do ente querido, ela fica mais intensificada, ela se aguça mais ainda, porque quando esse ente querido parte para a vida espiritual, e nós aqui na terra, aqui na vida material, não temos nenhuma informação a respeito desse ser que partiu. Ficamos sem saber como ele está, ficamos sem saber como é a sua vida a partir da vida material que ele tinha. Não sabemos notícia nenhuma se ele se lembra ainda de nós, qual a situação em que ele se encontra. E nós aqui sentimos a sua falta, queremos notícias, queremos saber desse ser que nos era tão importante. E muitas vezes não temos como saber disso, não temos como ter essas informações. Mas antes de qualquer coisa, nós sabemos que a vida é feita de altos e baixos. E um dos processos mais difíceis de serem enfrentados na nossa vida é a perda de um ser querido. Vivenciarmos essa separação é muito doloroso para todos nós. É muito duro para nós vivenciarmos uma separação. Mas nós sabemos que isso na vida é inevitável. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, mais dia, menos dias, vamos ter que enfrentar essa situação, vamos ter que passar por isso, porque faz parte, da nossa vida. E embora cada pessoa reaja de uma maneira, cada um tem uma reação diante desse problema, essa perda do ente querido é uma das mais profundas que nós podemos sentir, que o ser humano pode sentir. A ausência, desse convívio diário, saber que nós não vamos mais conversar com ele, saber que ele não estará ali, então tudo isso causa para nós muita dor. Então, o nosso convite na noite de hoje é nós refletirmos um pouco a respeito dessa situação
não daqueles que ficaram, mas daqueles que partiram, daqueles que foram de volta para a casa paterna, voltaram às origens, que estão no plano espiritual. E para isso nós vamos buscar lá no capítulo 6, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, a partir da questão 304, ali nós vamos ver Kardec nos ensinando, nos esclarecendo a respeito da recordação da existência corpórea. A partir do momento que o espírito se encontra na vida espiritual, o que é que ele traz de recordação da vida que ele acabou de deixar? Então Kardec começa ali na questão 305, ele argui os espíritos no seguinte: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte. Kardec quis saber se imediatamente depois que o espírito chega no plano espiritual, se ele se lembra da vida enquanto encarnado que ele tinha. E os espíritos disseram não. Vem-lhe pouco a pouco, como imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Quando há o desencarne, ao chegarmos no plano espiritual, nós passamos por um estágio de perturbação. Isso é comum com todos os espíritos. É como se nós estivéssemos dormindo e de repente nós acordamos. Aquela sonolência nos deixa assim um pouco fora fora da noção de aonde estamos, do que fazemos, né? E pouco a pouco nós vamos acordando e vamos tomando consciência do que acontece à nossa volta. Então o espírito, ao chegar na vida espiritual, ele passa por esse estágio de sono, acorda e devagar ele vai então se assenhoreando da situação em que ele se encontra. A lembrança vai voltando devagar. Obviamente que nós temos que considerar aqui o grau evolutivo em que cada um se encontra. Quanto mais evoluído, desprendido, espiritualizado, evangelizado é o espírito, mais rapidamente ele sai desse estado, mais rapidamente ele se assenhoreia da situação em que ele se encontra. E Kardec continua nos esclarecendo a respeito da situação do espírito no plano espiritual. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Assim que o espírito chega ao plano espiritual, ele se lembra de todas as encarnações que ele teve, fica claro para ele as experiências dele na Terra. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, a que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Quais são os fatos que estão mais nítidos e mais vivos na nossa lembrança? São aqueles que deram causa à nossa vida hoje, aos problemas, à felicidade que nós vivenciamos hoje. Esse nós nos lembramos com maior nitidez, com maior rapidez, está mais vivo na nossa mente.
Para o espírito, as encarnações passadas também é assim. Ele se lembra das encarnações passadas conforme a importância que tem, conforme a causa que deram ao estado que ele vive hoje. Mas ele tem gravado com ele todas as encarnações, minuto a minuto, pensamento a pensamento, ação a ação, ele se lembra. Basta que ele queira se lembrar. E ele vai se lembrar a partir do momento em que ele coloca a atenção naquilo que ele quer se lembrar. É como nós temos gravado na nossa mente a nossa vida de hoje, né? desta encarnação. Nós temos gravado fatos de nossa infância, da nossa juventude, né? Então, mas estão vivas dentro de nós. Mas nós nos lembramos desses fatos cotidianamente? Não. Eles voltam à nossa mente a partir do momento em que eu paro e começo a puxar por esses fatos que eu quero me lembrar. O Espírito é a mesma coisa. Certa vez perguntaram ao benfeitor Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, perguntaram a ele se ele se lembrava da primeira encarnação que ele havia tido. E ele disse que não, que ele não se lembrava. E aí então a pessoa arguiu: mas então ficou esquecido? Você perdeu esse registro? Ele disse: não, o registro não está perdido, mas eu não me recordo porque não me interessa. A primeira encarnação que eu tive, nada pode me favorecer, me ajudar, ou de nenhum proveito eu vou ter agora, se eu quiser me recordar. Então, está esquecida. Mas, se eu quiser me lembrar, basta que eu puxe pela memória. Basta que eu me concentre e vá voltando no tempo, e eu vou me lembrar. Mas, no momento, não me interessa. E assim é com o Espírito. Ele se lembra de todas as encarnações a partir do momento em que ele busca se lembrar, que ele busca trazer esses registros para a atualidade, para os dias atuais dele. E na questão 309, continuando com o estudo que Kardec estava fazendo a respeito da vida, na vida do Espírito, no plano espiritual, ele argui: como considera o Espírito o corpo de que vem de separar-se? O que representa para o Espírito aquele corpo que ele acaba de deixar? E eles informaram: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. É como uma roupa que nos incomoda, que nos constrange os movimentos, mas que nós precisamos usar como um uniforme de trabalho, ou alguma coisa que obrigatoriamente nós temos que usar. Ao tirarmos, nós não damos a ela a menor importância. É alguma coisa que fica ali guardada ou jogada e que não tem depois serventia nenhuma. Para o Espírito, o corpo, a mesma coisa, né? Ele se sente livre de alguma coisa que o embaraçava muito. Mas Kardec continuou: mas que sensação lhe causa o espetáculo de seu corpo em decomposição? O espírito já se libertou, o corpo já está se decompondo. Causa alguma impressão no espírito essa situação? E eles responderam: quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa.
Imaginemos alguma roupa que não nos serve mais, que não utilizamos mais, que não tem para nós serventia nenhuma. Nós deixamos, nós desfazemos dela e nem nos lembramos de que ela existe. Ela vai se deteriorando, ela vai se decompondo e não nos causa impressão nenhuma. O corpo é a mesma coisa, né, para o espírito, a menos que o espírito seja um espírito que durante a sua vida de encarnado tenha sido muito materialista, apegado às coisas da matéria, apegado à materialidade. Então, quando ele desencarna, quando ele parte para o plano espiritual, ele não consegue se desligar das coisas materiais que então o prendem, né? Aí ele pode sentir alguma coisa, mas de uma maneira geral, ele quase sempre se conserva indiferente a isso, não traz para ele nenhuma sensação, nenhuma consequência. Aprendendo ainda com Kardec, nós vamos ver a questão seguinte: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. É muito comum nós vermos pessoas que, na perda do ente querido, ela busca conservar os bens que pertenciam a ele. Então ela guarda roupa, ela guarda os objetos que ele usava, muitas vezes não desfaz nem mesmo do aposento que ele utilizava, onde ele dormia, onde ele descansava, procura manter tudo do jeito que estava quando ele desencarnou, quando ele morreu. Então não mexe no quarto, o guarda-roupa está lá cheio de pertences, né, daquele que partiu, e a pessoa não tem coragem, não se sente disposta a desfazer de todos aqueles bens. Essa atitude, esse interesse pelas coisas, pelos objetos materiais do espírito, atrai a atenção do espírito. Como se sente o espírito em relação a essa situação? E a resposta que eles deram foi a seguinte: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. É claro, vamos deixar aqui registrado aqui o nosso respeito por quem acha que deva agir assim, né? A pessoa tem que se sentir pronta, preparada para se desfazer daquilo. Até então, se não se sente em condições, tudo bem, não há problema nenhum. Mas essa atitude atrai o espírito para perto de nós ou para perto daqueles objetos? Não. Não são os objetos que atraem os espíritos, é o nosso pensamento. Os objetos não têm poder nenhum sobre os espíritos. Eles nada podem fazer. Não existe nada que faça com que o espírito se submeta a qualquer coisa material. Mas é o nosso pensamento que ele percebe, é o nosso pensamento que ele sente, é o nosso pensamento que o atrai para perto de nós. Daí a espiritualidade recomendar que cuidemos muito dos nossos pensamentos, porque é através dele que nós nos ligamos. E na questão 313, o homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra.
Só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Nós temos um conceito muito equivocado a respeito da felicidade. Muitas vezes nós achamos que a felicidade é possuir, é ter, é se assenhorear das coisas materiais, que isso é que nos traz a felicidade. Aí, quando partimos para o plano espiritual, podemos sentir falta dessa felicidade, porque lá eu não vou ter o que eu considerava sendo objeto da minha felicidade. As coisas materiais ficam. Então, isso denota um estado de inferioridade moral em que eu me encontro. E somente nessa condição, somente aqueles que estão nessa condição é que sentem, é que deploram de que perderam a felicidade que tinham aqui na terra, que não se sentem felizes no plano espiritual. Mas quando chegamos ao plano espiritual, o nosso ponto de vista muda. A nossa análise a respeito daquilo que é a vida, daquilo que é a felicidade, daquilo que representa verdadeiramente a felicidade para nós muda. A nossa visão se amplia, o nosso raciocínio se aclara e nós mudamos de opinião. Então nós não sentiremos falta, nos sentiremos infelizes por ter perdido ou por ter deixado na terra alguma coisa que nos pertencia. Pelo contrário, nós nos sentiremos felizes porque estamos livres. É como um pássaro que se desprende da gaiola e ganha a liberdade. Somente os espíritos inferiores é capaz de sentir saudade de alguma coisa que muitas vezes é causa do seu sofrimento. Imagine, meus irmãos, que nós tenhamos ou que sejamos muito apegados a alguma coisa material. Quando nós nos separamos, o sofrimento é muito grande, né? E Kardec continua: aquele que deixou o trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo. Quando o espírito parte para o mundo espiritual, aquilo que ele deixou, a sua criação, aquilo que ele trabalhou tanto para criar aqui na terra, como é que ele vê esse trabalho, né? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. O espírito, quando ele, no plano espiritual, com a percepção que ele tem muito mais aguçada, né, todos os sentidos dele muito mais aguçados, ele percebe a beleza que existe nas coisas com muito maior profundidade. E aí, quando ele compara aquilo que ele percebe no plano espiritual com aquilo que foi criado aqui na terra, ele vê a grosseria da criação que se encontra aqui na terra. Ele vê que aquilo que é criado no plano espiritual fala muito mais a sua sensibilidade do que aquilo que foi feito aqui na terra. Os espíritos contam um caso muito interessante. Leon Tolstói escreveu o romance Ana Karenina, que é considerado uma das maiores obras da literatura, não só da literatura russa, mas da literatura mundial. É considerada a mais perfeita obra já criada, o romance mais perfeito já escrito. E os irmãos devem se lembrar que esse romance
o personagem desse romance, Ana Karenina, ao final ela suicida-se na tentativa de resolver um problema que ela tinha na vida dela. Ela suicida. Na época em que Leão Tolstói escreveu o romance, provocou entre os jovens uma onda de suicídios. Jovens que, como os jovens de hoje mesmo, né, que buscam nos seus ídolos, né, maiores, nos artistas, a copiar seus trejeitos, as suas falas, os seus conceitos, os seus valores. Então, houve uma onda de suicídio muito grande que foi atribuída à influência do romance Ana Karenina. Quando Tolstói chegou ao mundo espiritual e se deparou com essa realidade, ele deplorou ter escrito aquele romance. Para nós é considerado como a mais perfeita obra literária que já se escreveu até os dias de hoje. Mas para Tolstói foi a pior coisa que ele já havia criado. E dizem os espíritos que ele teve um trabalho hercúleo para poder remediar essa situação para ele, essa culpa que ele carregava. Então, no plano espiritual, os espíritos veem com muito mais clareza, né, com maior sensibilidade às artes que são criadas. Né? E ainda Kardec pergunta: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Erraticidade é o estado que o espírito se encontra quando ele deixa uma encarnação e espera pela seguinte. Esse espaço de tempo entre a desencarnação e a próxima encarnação é chamado de erraticidade. Então ele diz assim: muitos sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. O espírito na vida espiritual, paulatinamente ele vai se melhorando, ele vai modificando a sua concepção de vida, as suas ideias, né? E aí a gente vê, por exemplo, muitas vezes as pessoas pedem aos médiuns, né, que gostaria de ter uma notícia daqueles que partiram, do ente querido e tudo mais. O ente querido vem e traz a notícia, traz uma carta para aquele que ficou. Ele lê, mas isso aqui não é ele. Isso aqui, ele não falava assim, ele não pensava assim, ele não era assim. Mas o espírito mudou, já faz tempo. Ele adquiriu novos hábitos, novos conceitos, novos valores. E aí, coitado do médium, né, passa apertado. Isso aqui é mentira, isso aqui não acredito. Mas o espírito muda. E as dores daqueles que ficaram? Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirige, quando nós ficamos sofrendo porque alguém partiu, quando nós ficamos inconsoláveis porque alguém partiu. Como é que isso afeta os espíritos? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então quer dizer que eu não posso chorar os meus mortos, eu não posso sentir saudade? Não é isso que o Espírito está dizendo. O que ele está dizendo
é que a dor que nós sentimos, mais vinda colorida pela revolta, essa causa sofrimento no espírito, no plano espiritual. Quando nós não aceitamos, quando nós nos revoltamos, quando nós imprecamos contra Deus e contra a vida, porque perdemos alguém querido, o Espírito sente e sofre, porque ele vê que estamos sofrendo. Mas quando é uma dor, é uma lágrima de saudade, mas que aceita a vontade divina, que aceita que aquilo é normal, que a separação é normal, e que nós vamos nos encontrar posteriormente outra vez, essa não incomoda o Espírito. E assim como ele sente quando nós estamos sofrendo, ele sente também quando nós estamos felizes. Não que nós vamos estar felizes porque ele partiu. Tem uns até que ficam, né? Mas estar feliz porque compreende a vida, porque aceita com naturalidade, com serenidade as imposições da vida. O Espírito se acalma, porque ele vê a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Então, o que nós devemos fazer? Qual é a nossa conduta em relação aos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual? Como é que nós devemos agir? O que eu faço? E Emmanuel diz assim: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores os teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos, domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam para a direção da noite, mas sim ao encontro